E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil, e hoje eu vou te ensinar a transferir todos os seus dados e arquivos do seu Android para o seu novo iPhone. Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você acabou de comprar ou ganhar um iPhone e, claro, você quer transferir tudo que está no seu Android para seu novo aparelho da maçã. E galera, nesse processo eu vou te ensinar a transferir tudo mesmo, ou seja, suas fotos, vídeos, aplicativos, informações que estão dentro dos aplicativos, configurações, ajustes, documentos, até a sua conta Google e, claro, tudo que está dentro do seu WhatsApp também vai. Galera, esse vídeo é sensacional e o melhor, ele é oficial, ou seja, é um método da própria Apple, então ele é totalmente gratuito também, você não precisa se preocupar. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech, onde eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente nos stories, sobre o mundo Apple, tecnologia de forma geral, mas claro, também mostro muito do meu dia a dia, da minha rotina, eu mostro realmente como são os bastidores, o dia a dia de um youtuber. Então, dá uma olhadinha aqui no @DanielAboutTech no Insta, me segue e me dá essa moral. Bom galera, a primeira etapa do nosso processo é verificar se o iPhone está na tela Olá. Essa tela aqui, ó, que é a tela de configuração inicial, ou seja, se ele está zerado, se ele está formatado. A gente só vai conseguir receber as informações do Android caso o iPhone esteja 100% zerado naquela configuração inicial. Então, se você acabou de comprar um iPhone novinho, na caixa, lacrado, ou se, por exemplo, você recebeu de alguma pessoa, né, foi presenteado e o iPhone novamente está zerado, está nessa tela aqui, Olá, beleza, você não precisa se preocupar com essas próximas etapas que eu vou te mostrar agora. Mas, se o seu iPhone tá assim como o meu, funcional, ou seja, se tem informações dentro dele, se ele tá rodando, né? Se ele tá com aplicativos e tudo mais, a gente vai precisar zerar, formatar ele justamente para deixar ele nessa tela aqui, Olá, de configuração inicial, para que a gente possa, naturalmente, transferir, receber, né, os nossos dados aqui do Android, beleza? Como aqui nos nossos vídeos a gente sempre faz tutoriais completos para todo mundo, que sirvam para todas as pessoas, agora eu vou te mostrar justamente como resetar o iPhone para a gente chegar naquela tela. Lembrando, se o seu iPhone já está zerado, já está naquela tela Olá, você não precisa fazer essas etapas aqui, beleza? É só aguardar um pouquinho. E aí a gente vai seguir adiante para todo mundo junto, beleza? Então vamos aqui nos nossos ajustes. A gente vai aqui em geral, a gente vai descer lá embaixo, como você está vendo, transferir ou redefinir iPhone, e aí a gente vai em apagar conteúdo e ajustes, na última opção, e aí apagar esse iPhone. E é importante deixar isso bem claro, galera. Agora a gente vai, né, resetar, apagar, limpar tudo que tem nesse iPhone aqui. Então, se por acaso as informações que estão nesse iPhone, não é no Android, tá? No Android tá tudo certo. É nesse iPhone aqui. Se tiver alguma informação nesse aparelho que você precise futuramente, é importante que você faça um backup, que você salve, enfim, salva as informações que estão aqui, porque depois que a gente apagar, vai limpar, vai perder tudo. Justamente o que a gente quer é deixar ele zeradinho para receber do Android, beleza? Então, vamos continuar aqui. Você está vendo que a gente tem a opção, caso você use eSIM, né, o chip virtual, de manter o eSIM. Então, caso seja o seu interesse, você deseja manter, você pode tocar aqui em manter o eSIM e apagar dados. Ou seja, vai zerar o iPhone, apagar tudo, mas vai manter o chip de operadora, né, o SIM de operadora mesmo. É o que eu vou fazer. Eu vou manter o eSIM e apagar os dados, beleza? Então vamos seguir aqui para essa etapa. Aqui a gente tem o código desse iPhone, tá? Então vamos colocar o código de desbloqueio de tela mesmo, é o código que você usa para desbloquear o iPhone, beleza? E omitir o backup, eu vou omitir porque eu não preciso das informações que estão aqui. Em seguida a gente vai para a senha da conta da Apple, é a senha do ID Apple que está cadastrado nesse iPhone. Pode ser que seja seu, pode ser que seja de outra pessoa. Você vai precisar da senha desse e-mail que aparecer para você. Esse é o meu, né? Do que aparecer para você. Se for o seu e-mail, preenche. Se não for, você precisa correr atrás dessa senha, beleza? Então pode preencher e em seguida desativar. A gente está desativando aqui o aplicativo Buscar, né? Aquele aplicativo que rastreia o iPhone. Para fazer a formatação, a gente precisa desativar ele naturalmente. Você está vendo que o teclado some, depois volta, tal? É só esperar. Às vezes demora alguns segundos aqui nessa tela mesmo. Já ele vai formatar automaticamente, vai começar a zerar o iPhone. E como você está vendo, o iPhone já desligou, a gente já tem aqui a maçã da Apple e a barra de progresso. O que isso significa? Apenas que o iPhone está sendo zerado, formatado, e daqui a poucos segundos a gente já vai ver justamente a tela Olá
que é exatamente a tela que a gente precisa chegar para que a gente possa iniciar a transferência do Android. E então, após alguns segundos, a gente tem aqui a nossa tela Olá, exatamente o que eu tinha mostrado a vocês agora há pouco, significando que o nosso iPhone está zerado, limpo, formatado e pronto para receber as informações do Android. A partir daqui, o processo é igual para todo mundo. Então, se você acabou de comprar um iPhone 0 da caixa, vai ser esse mesmo processo. Se você precisou formatar fazendo aqui junto comigo, também vai ser exatamente igual. A partir daqui, todo mundo vai igual, beleza? Então vamos deslizar para cima, como você está vendo aqui. Infelizmente o brilho da tela fica um pouco baixo aqui nesse momento de configuração inicial, mas acredito que dá para ler para todo mundo, tá? E aí, galera, a gente vai precisar chegar numa tela específica aqui no nosso iPhone para que a gente possa receber as informações. Então você pode, como viu, deslizar para cima, coloca o seu idioma, o seu país, né, a região Brasil, ele vai definir aqui o idioma. Vamos aguardar um pouquinho. Em seguida, a gente tem aqui tratamento, você pode colocar o seu feminino, masculino ou neutro, beleza? A gente tem aqui a aparência, vamos continuar de forma padrão. A gente tem aqui o início rápido, mas não é o que a gente quer, a gente não quer início rápido. A gente tem que aqui, ó, configurar sem outro dispositivo, essa última opção daqui de baixo. E para isso, a gente vai precisar conectar ao Wi-Fi. Naturalmente, escolha a mesma rede Wi-Fi que o seu Android também está conectado, tá? Porque esse processo ele vai ser feito, essa transferência, ela é totalmente sem fio, então naturalmente a gente vai precisar que ambos os aparelhos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi, tá bom? Então eu vou selecionar essa rede aqui, que é a rede aqui do estúdio. Agora eu vou colocar a senha. Em seguida, conectar. Então a gente já está conectado aqui à rede, como você está vendo. Já está carregando aqui em cima no canto alto direito. Em seguida, a ativação do seu iPhone pode levar alguns minutos. Geralmente leva apenas alguns segundos. Vamos aguardar. Em seguida, dados e privacidade. Vamos continuar aqui. Depois, configure seu iPhone. Você vai colocar se está configurando para você ou para uma criança ou membro da sua família. Tá? Se for para você, pode colocar configurar para mim. Em seguida, o Face ID, se você quiser, você já pode cadastrar aqui o seu reconhecimento facial. É só tocar em continuar, você vai virar aqui para você, começar e aí vai fazer o cadastro do seu Face ID. Feito isso, ele vai perguntar se você deseja usar o Face ID com máscara. Se você pretende utilizar, coloca a primeira opção. Se não vai usar máscara, a segunda, não usar Face ID com máscara. E aí, tudo certo, Face ID configurado, vamos continuar. Crie um código, então código de desbloqueio de tela mesmo, tá? Para quando você precisar desbloquear, né, o seu iPhone. Então pode colocar aqui um código. Ele vai pedir para você repetir o código. Em seguida, já está cadastrando aqui o seu código de desbloqueio de tela. E agora a gente já chega exatamente na página que a gente precisa. Chegamos no ponto de transferência. Aqui, galera, você está vendo que o iPhone tem várias formas de você transferir os seus dados. Você pode transferir de backup, de outro iPhone, de um Mac ou do Android, que é exatamente o que a gente quer. Por isso que eu falei que o processo é nativo, né? Oficial, é da própria Apple. Tá vendo que a gente não tá precisando usar nada fora do que a própria Apple entrega pra gente, né? Então vamos colocar aqui do Android, como você tá vendo, e aí a gente vai precisar usar o aplicativo Transferir do Android, que é um aplicativo da própria Apple, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai, como você tá vendo, ó, para começar, abra o app Migrar para iOS no dispositivo Android. Então ele tá pedindo pra gente baixar aqui o aplicativo no Android. Então vamos trocar de aparelho, vamos deixar aqui o nosso iPhone no cantinho aqui prontinho, tá esperando apenas, e aí vamos para o nosso Android, porque agora a gente vai precisar baixar, né, o aplicativo direto aqui no nosso Android, beleza? Então vamos aqui na Play Store, né, na nossa lojinha de aplicativos aqui da Google, vamos aqui no pesquisa, na busca lá em cima e vamos buscar por migrar, como você está vendo aqui, migrar para iOS. Já aparece aqui a primeira opção, tá? Eu vou deixar também um link na descrição direto para o aplicativo. Você está vendo aqui, ó, migrar para iOS, Apple, tá? Feito pela própria Apple. Tem que ser esse aplicativo aqui, tá? Tem outros que são golpes e tal. É esse aqui, feito pela Apple, tá vendo? E aí a gente vai instalar, como você está vendo, e aí ele já começa a baixar e instalar automaticamente aqui no nosso Android. O processo é rápido, tá, galera? O aplicativo é leve, ó, 8 MB, como você está vendo, então é super tranquilo para fazer isso. E aí a gente já vai abrir aqui automaticamente. A gente já tem política de privacidade da própria Apple, podemos aceitar, como você está vendo, continuar. A gente vai aceitar os termos mais uma vez. Você pode escolher se deseja enviar os seus dados, os seus usos de dados de aplicativos para a Apple ou não. Eu não vou enviar, tá? Permitir que o app use a sua localização, continuar. Então você pode permitir durante o uso do app, a primeira opção, como você está vendo aqui. Ative as notificações, pode continuar, pode permitir as notificações. E em seguida, como você está vendo aqui, ele está pedindo para a gente conectar via
cabo. Bom, pessoal, a recomendação é que você realmente use um cabo, tá? Inclusive, você vê que é justamente a primeira opção, a opção padrão que a própria Apple te dá, justamente pela velocidade e justamente porque evita que você tenha alguns tipos de erros durante o processo. Mas se você não tiver um cabo compatível, se você não tiver aí um cabo com você, você vai poder continuar com o Wi-Fi. Eu vou te mostrar como é essa primeira configuração com o Wi-Fi e depois eu vou seguir com o cabo, beleza? Então aqui, ó, continuar com o Wi-Fi, caso você queira, e aí você já vê que como a gente tá na mesma rede, tá? Você já vê que ele já aparece, ó, iPhone 14 Pro, que é exatamente esse iPhone aqui. Então ele já acha, ele já encontrou. Então, o que você vai fazer é simplesmente tocar aqui em iPhone 14 Pro e aí, como você tá vendo, ele dá a opção de conectar via código. Então vamos desbloquear aqui o nosso iPhone, vamos continuar, como você tá vendo aqui, vamos continuar mais uma vez aqui embaixo. E aí eles vão se conectar e como você está vendo, ó, o código, ele já aparece o código, é só preencher esse código aqui e aí o processo já inicia. Como eu falei, isso é caso você queira fazer via Wi-Fi, via sem cabo. Como a gente vai fazer utilizando o cabo, vamos voltar, tá? Vamos voltar aqui para nossa tela inicial, aquela tela, né, de transferência, vamos voltar aqui para do Android, tá? Justamente para chegar nessa mesma tela que a gente estava anteriormente e a mesma coisa a gente vai fazer aqui no Android, vamos voltar mais uma vez para chegar justamente na tela do cabo, beleza? Então, como eu falei, vídeo universal. Caso você queira fazer via Wi-Fi, é como eu acabei de te mostrar. Caso queira fazer via cabo, é como eu vou mostrar agora. Então, pode plugar aqui, ó. No meu caso é USB-C, no caso aqui desse Android. E no meu caso desse iPhone, eu estou usando aqui um dos iPhones do estúdio, é um iPhone 14 Pro, então Lightning. Então vamos conectar ele aqui. Então como você está vendo, os aparelhos estão conectados um ao outro, apareceu aqui, ó, carregando, no caso do meu iPhone, tá vendo? E aí a gente já tem a informação aqui embaixo no Android, ó, permitir que o app Migrar tenha acesso a esse dispositivo, iPhone. Então a gente precisa permitir. Então sempre permitir, ok, como você está vendo aqui. E agora é só a gente continuar, tá? Ele vai pedir mais uma vez para conectar via código. Vamos continuar aqui embaixo também. Agora a gente está fazendo pelo cabo, né? Como você está vendo. Vamos esperar aparecer o código aqui. Pode preencher. Então, como você está vendo, a gente está preenchendo aqui o código. Beleza? E aí, galera, você está vendo aqui, ó, selecione os itens para transferir. Vamos colocar o iPhone aqui para facilitar. Então, o que é que a gente vai transferir do nosso Android para o nosso iPhone? Vale lembrar que essas telas, a partir de agora, são todas iguais. Se você está fazendo Wi-Fi ou cabo, é a mesma coisa, tá, galera? É só a forma de transferir. Então, o que é que a gente quer transferir? Mensagens, então pode permitir. Você vai ter que fazer isso manualmente, tá? Então, vai permitindo um por um, permite, como você está vendo. Mensagens. Histórico de ligações, permitir. Caso tenha algum tipo de dado que seja incompatível, ele vai dizer aqui, ó, esse dado aqui é incompatível à transferência, beleza? Então vamos aqui, eventos, permitir, ó, 288 itens, conta do Google, já vai transferir, como eu falei para você, fototeca, permitir tudo, a gente vai transferir todas as fotos, gravador, galera, vai seguindo, você vai ter que ir aqui direto habilitando tudo, tá? Bom, habilitei todas as opções, a gente ainda pode selecionar arquivos, então você pode adicionar arquivos, então caso você tenha, por exemplo, pastas, arquivos, documentos, esse é o momento de selecionar. Você toca em cima do que você quiser, se tiver algum item, você usa essa pasta, tá vendo? Então, permitir, então aqui eu adicionei uma pasta nova, como você tá vendo? Então você vai aqui em adicionar arquivos e vai adicionando tudo que é arquivo, documento, todas as pastas que você quiser, beleza? Feito isso, a gente já tá com tudo adicionado, podemos continuar. E aí, como você está vendo, a gente tem aqui transferindo para iPhone. Mantém esse dispositivo conectado à alimentação até a conclusão da transferência. Então, como você está vendo aqui, transferência completa, tudo certinho. E aí, a gente já está vendo aqui, ó, selecione um aplicativo para o dispositivo USB. A gente não precisa, tá? Dessa vez aqui. Então, a gente pode fechar isso aqui. E aí, tá vendo que já transferiu tudo. A gente já pode dar o OK, como você está vendo. E o processo já foi finalizado aqui no Samsung. Não tem mais nada que a gente precisa fazer. O seu Android já está tudo ok. Podemos já desplugar, como você está vendo, tá? Vamos deixar o Android aqui do lado. Vamos pegar de novo o nosso iPhone. Pode desplugar também. E aí a gente vai deslizar, como você está vendo. E a gente já tem a informação. Transferência completa. Então, como você está vendo aqui,
Os itens que você transferiu do dispositivo Android agora estão disponíveis no iPhone. Então a gente tem aqui ó, os contatos, os eventos, a fototeca, as contas, os aplicativos, ó, 34 aplicativos foram transferidos, ajustes, ajuste de tela, tudo, tá? Então vamos confirmar, como você está vendo. Agora a gente vai continuar com a configuração padrão do iPhone. Então colocar a nossa conta Apple, né, que é o nosso ID Apple, e configurar o nosso iPhone normalmente. Vamos lá. Em seguida, ele já vai começar aqui a se cadastrar, né, se logar no seu ID Apple, pode aceitar, beleza? Caso esse seja o seu primeiro iPhone, nessa tela anterior você pode justamente criar um ID Apple, tá? Caso você não tenha ainda uma conta vinculada à Apple, pode criar na tela anterior e aí você vai criar o seu usuário, vai criar a sua senha e em seguida você vai chegar nessa tela aqui também, que é justamente agora iniciando a sessão. Agora a gente tem aqui a tela Deixe o iPhone do seu jeito, mostrando tudo que você vai ter acesso, todos os seus dados que você vai ter acesso aqui no seu iPhone. Então, por exemplo, apps e dados estão vindo do Android, seus ajustes, a sua carteira, caso você tenha, né, algum cartão vinculado aí também, podemos continuar. Em seguida, caso o iPhone seja compatível com o SOS de emergência, a gente vai receber aqui essa informação, podemos continuar também. E finalmente a gente tem a tela Bem-vindo ao iPhone, mostrando que o processo terminou. Então a gente pode deslizar para cima, como você está vendo, e aí a gente já tem aqui todos os nossos aplicativos. Como você está vendo, ó, adicionar os apps do seu dispositivo Android disponíveis da App Store? Sim, pode adicionar. Então, alguns outros aplicativos que estavam disponíveis aqui no Android, ele também já começa a baixar aqui automaticamente, fora o que já veio automático. Então aqui, ó, tá vendo? Todos os aplicativos são esses mesmos aplicativos aqui, ó. Olha a quantidade de aplicativo que veio. Então, tudo do Google. Deixa eu inclusive aumentar um pouquinho esse brilho, né? Finalmente agora a gente pode. Então, tudo aqui do Google, como você tá vendo, redes sociais, YouTube, Instagram. Então veio absolutamente tudo, como você tá vendo aqui, justamente mostrando que a gente tem todas as nossas informações. Como você tá vendo, galera, os aplicativos começam a baixar automaticamente. Vocês viram agora há pouco que tinham muitos aplicativos com a nuvenzinha, né? Justamente aqueles aplicativos que ainda seriam baixados, e você vê que em questão de poucos segundos, esses aplicativos, a maioria deles já vai ser baixado aqui automaticamente no seu iPhone. Então é só esperar um pouquinho e os aplicativos já serão baixados. Caso um ou outro aplicativo, né, fique com a nuvenzinha do lado, é só você tocar em cima e aí ele vai pedir para que você entre na App Store, né, para que você baixe pela App Store. Isso pode acontecer. Então é só tocar aqui em cima, ver na App Store, você vai ver que ele já vai abrir aqui e aí tudo que você precisa fazer, vamos só tocar agora não para essa notificação, você vem e baixa, tá bom? Mas como você está vendo, a maioria dos aplicativos já vai baixar automaticamente, e claro, todas as informações dentro desses aplicativos, o WhatsApp vai começar a baixar daqui a pouquinho, como você está vendo, veio o WhatsApp também, veio o Instagram, veio tudo que está aqui justamente no nosso Android e agora é literalmente só esperar. Beleza? Então é basicamente isso. Esse é o processo oficial, nativo, gratuito da Apple de como transferir todas as suas informações e dados do seu Android para o seu novo iPhone. Seja bem-vindo ao mundo da Apple. Você está com tudo prontinho para você. Valeu, galera. Um abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.